Boa noite a todos. Vamos retomar, então, nossas discussões aqui com a mesa. Os processos ditatoriais da América Latina, transversalidades. Essa mesa ela tem, em grande parte, uma inspiração já numa mesa que a gente fez antes sobre as histórias desobedientes aqui, e por uma constatação de que gente que está fora do... Aí, por favor. Tá mais baixo? Está muito alto? Está baixo? Ah, é? Ah, a gente tem a sensação aqui que está alto. Estava até achando que estava falando muito alto. Então, gente, estava dizendo que a gente está retomando esse assunto, que é um assunto muito importante, eu acho, de pensar a ditadura brasileira no contexto da América Latina, porque a gente sabe que o processo ditatorial aqui no Brasil teve desdobramentos muito fortes em outros lugares da América Latina. A gente teve no Chile, recentemente, no 11 de setembro, e ficou clara a colaboração das forças da ditadura na época da ditadura que derrubou o Allende, né? E, inclusive, a colaboração com métodos de tortura, com formação. Eu não sei se a gente vai exibir o vídeo. O primeiro vídeo está pronto para exibir? Eu ia exibir o vídeo do Osni. Tá? Pode colocar, então? Eu tenho que apagar a luz aqui? Deixa eu só falar uma coisa, então. A gente vai exibir por causa disso, a gente vai exibir um vídeo, que é um vídeo curtinho, da experiência de um preso político que foi preso político no Chile e constatou a colaboração em loco, porque ele encontrou o torturador dele lá. Depois eu, então, vou chamar as pessoas da mesa. Vamos lá. Meu nome é Osni Geraldo Gomes. Eu fui interrogado e torturado por policiais brasileiros em Santiago do Chile, no Estádio Nacional, em 1973. Eu tinha sido preso 3 dias depois do golpe militar e levado para o Estádio Nacional pela única razão de que eu era estrangeiro. Durante os 2 primeiros meses, eu, como todos os outros estrangeiros, fomos interrogados com relação à atividade na política chilena. Como eu não tinha nenhuma ligação com a política chilena, eu não tive maiores problemas. Porém, no final de outubro, se pôde notar a presença de policiais brasileiros em interrogatórios especiais feitos com os presos brasileiros. Os presos eram levados em pequenos grupos, eram obrigados a passar horas em pé, voltados para a parede, esperando, sem nenhuma comunicação entre eles. Depois eram recolhidos um a um numa sala de interrogatório, onde era visível a presença de brasileiros no fundo da sala, que passavam papeizinhos para os interrogadores chilenos com as perguntas. Eu fui levado alguns dias depois que já corria o rumor sobre a presença deles para esse interrogatório. Bom, nesse interrogatório com os oficiais chilenos, primeiro eu percebi os brasileiros pela maneira como eles destoavam fisicamente no ambiente. Era um homem alto, claro, quase loiro, um mulato e um outro de um tipo físico mais ou menos comum, mas tanto a aparência física quanto a maneira de se vestir era pouco comum no Chile. Mulatos eram praticamente inexistentes lá nessa época, particularmente entre o corpo de polícia e militares. Interrogadores chilenos me fizeram perguntas o tempo todo
sobre minha identidade, sobre ligações políticas no Brasil, sobre fatos políticos da minha militância no Brasil. E depois de algum tempo fui levado de volta para essa antessala de espera e passei bastante tempo voltado para a parede, novamente esperando a sequência. Depois de algum tempo, sentinelas vieram me buscar e me levaram por corredores até um pequeno quarto. Havia uma parede de vidro e do outro lado era algo assim como um anfiteatro. Quando eu entrei nessa salinha, eu já vi a presença dos interrogadores brasileiros e um pau de arara já montado. O pau de arara é uma invenção evidentemente brasileira. Nessa época era desconhecido pela polícia e militares do Chile. Os brasileiros imediatamente começaram a falar português comigo, deixaram de lado as formalidades e enquanto eles começaram a me preparar para o pau de arara, eu percebi a entrada de oficiais chilenos bastante excitados e afoitos. Ouvi um deles comentar com o outro ao lado: esses aí são profissionais, eles sabem como fazer as coisas. Eles me colocaram um fio elétrico, me amarraram o fio elétrico no pênis, introduziram o outro no reto e passaram a me dar sessões de choque elétrico, usando a conhecida maquineta, onde a corrente é gradualmente aumentada até o momento em que é impossível falar, é impossível qualquer coisa para o preso. Perguntam: você quer falar, você quer responder, mas depois é impossível reagir. E eles param no momento em que a corrente é insuportável. E assim foi durante um tempo, por mim, impossível de calcular. Eu perdi completamente a noção do tempo. Eu sei que quando eu voltei, parecia que tinha anoitecido e o interrogatório tinha começado de manhã, antes do café da manhã, às 7 horas. Eu passei uma noite isolado juntamente com Luiz Carlos Guimarães, quando ele me contou que ele conhecia o chefe dos interrogadores, que os outros chamavam de doutor, como sendo a pessoa que tinha dirigido o interrogatório e a tortura dele no Senimar, no Rio de Janeiro. Essa pessoa tinha passado por ele numa das saídas da sala de interrogatório e tinha murmurado no ouvido dele: nós vamos continuar agora a conversa que a gente começou no Rio de Janeiro. Não havia dúvidas de que era a pessoa que ele tinha reconhecido. Depois de algum tempo, eu fui libertado pela Cruz Vermelha Internacional, consegui refúgio na Suécia e continuo aqui até hoje. O sofrimento, as privações e a tortura que eu fui submetido nesse período perduram até hoje na minha vida. A minha capacidade de adaptação física e psíquica foi profundamente afetada e eu tenho convivido nesses mais de 40 anos após o ocorrido com períodos de instabilidade psíquica, emocional e afetiva. Essas instabilidades não me permitiram um desenvolvimento profissional normal. Toda a minha vida foi marcada por isso. Hoje eu tenho clareza de que o sentimento latente de que a qualquer momento eu poderia ser novamente vítima de um aparelho repressor capaz de ultrapassar fronteiras, desrespeitando a soberania de outros países, estava na raiz da minha incapacidade de adaptação, não só no Brasil, mas em qualquer lugar em que eu vivesse. Infelizmente, esse sentimento era e é até hoje reforçado pelo fato de que aqueles que me torturaram vivem ainda impunemente nesse país
e que talvez eu seja a única testemunha viva das atrocidades por eles cometidas. Pode começar. Deixa eu apresentar Javier Lifshitz, que é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Unirio. Fiquei tão baratinada que me perdi aqui. Desculpem. Professor Javier Lifshitz é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Unirio e do Programa de Pós-Graduação em Memória Social. Boa noite. Oi, está certo. Bom, eu vou apresentar uma parte de um texto que está aqui, Cunca está presente aqui, que vamos lançar dia 1º de abril, sobre os 60 anos, que tem a ver com, o título é Brasil e Argentina 60 anos depois. Entre golpes, o tema. E a proposta é um pouco ver que coisas da ditadura, que tem a ver com a ditadura no Brasil, 60 anos, na Argentina 40 anos, que coisas se relacionam com o momento atual, não? Com o momento atual, estou falando assim, da ultradireita na Argentina e no Brasil, não? Então, vou ler o texto comentando. Bueno, vocês assistiram ao filme 1985, que é sobre o julgamento da ditadura, mas também, em outro período, aconteceu Carlos Menem, com as leis de ponto final e obediência devida, que suspendem todos os julgamentos. Depois acontece também Macri, que lança a lei de 2x1, que reduz a pena a los inculpados da ditadura pela metade, que por uma grande movilização, uma movilização realmente inacreditável de praticamente 2 milhões de pessoas na cidade de Buenos Aires, essa lei volta para trás. Que era o início de uma possível derrocada de toda a política de direitos humanos levada desde 76. Mas também acontece o governo de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, que inscrevem as políticas de memória e de justiça em consonância com movimentos sociais como as Madres de Plaza de Mayo e as Abuelas de Plaza de Mayo, e introduzem dentro do Estado, uma coisa absolutamente inédita, políticas específicas para as vítimas do terrorismo do Estado. Então, digamos que as políticas de memória do Estado durante esse período foram bastante antagônicas
E o Nunca Mais, o informe Nunca Mais, marca um momento importante de todo esse período, mas como sabemos que o todo é reversível, passamos por uma hecatombe de la lei moral, digamos assim, e o Nunca Mais se repite de diversas maneiras, ¿no? Ya se pasaron 40 años de esos acontecimientos y durante ese periodo, ao longo dos anos, de morar aqui no Brasil, morou quase há 40 anos, pensei em chegar à política nesse trânsito entre Argentina e Brasil. Perceber os fluxos das práticas políticas entre ambos países e ver um país com olhar do outro, constatar as sincronias que sempre houve entre Argentina e Brasil em distintos momentos e que é próprio de uma situação geopolítica que historicamente constitui nossos países. Essas sincronias persistem nos golpes híbridos, com Temer, Bolsonaro, Milei e os governos de ultradereita da América Latina, que representam em cada um de nossos países um estágio que poderíamos denominar das venas abertas, parafraseando a Galeano, as venas abertas do neoliberalismo, que é a crueldade como operador político, ¿no? A crueldade como operador político. Porém, há desencaixes e estamos vivendo um momento político desse tipo, no qual há uma disjunção de trajetórias políticas entre Argentina e Brasil, com Lula e o povo brasileiro vencendo umas eleições que eram realmente definidoras, não digo para o destino do país, porque é difícil falar do destino do país, mas sim para um bom trecho histórico da história brasileira, não? Realmente uma ultrapassagem histórica, praticamente da ordem do milagre, diria, com a qual o povo brasileiro e Lula conseguem mobilizar contra o avanço, e avanço é uma forma muito precária de denominar a maneira que a ultradereita avançou em nossos países. Em um livro que eu lancei na época da pandemia, que chama-se Política e Vertigem, denominé um pouco uma certa montagem de máquinas semióticas destituyentes, no sentido que era uma interrelação entre mídia, parlamento, classe política, nunca vista dessa maneira, e a dimensão de máquina, no sentido de que Deleuze dá esse termo de máquina, e no sentido de máquinas semióticas, de discursos interconectados, tem um papel bastante importante neste chamado avanço da ultradereita. Há muitos paralelismos em termos de experiências de políticas económicas e sociais, sincronías quanto aos golpes militares, como claramente o Plano Cóndor, do qual participam Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, é um exemplo, uma aliança militar montada para extermínio político. Um mesmo projeto de sujeição, muito articulado com a Guerra Fria e com o golpe militar como um método com algumas particularidades que vamos a ver agora. A pergunta que faço neste texto é: que nos dizem esses golpes militares sobre as formas de dominação política e com relação a estas modalidades híbridas e inéditas que se dieron especialmente em Brasil e Argentina com efeitos absolutamente notáveis? Uma continuidade, embora uma repetição, embora de maneiras diferentes, como toda repetição de maneiras diferentes, durante os governos de ultradereita de Bolsonaro, Macri e Milei agora na Argentina. Então vou pontuar 3 aspectos que considero que estão presentes de 2 golpes militares em estes governos de ultradereita. Primeiramente, os golpes militares de 64 no Brasil e de 76 na Argentina foram os mais radicais que viveram nossos países, que tiveram muitos golpes militares, não? Foram golpes que visaram transformar a estrutura social dos respectivos países, refundar a ordem social,
tal como indicava sua autodenominação, Revolução de 64 no Brasil, e na Argentina, Processo de Reorganização Nacional. Então já indica a intenção, a própria autodenominação indica essa intenção de refundar a ordem social. Os militares e as classes dominantes, de fato, se propuseram mudar as estruturas sociais, transformando a sociedade latino-americana de forma a atingir fortemente qualquer possibilidade de construção de forças populares. Principalmente, na Argentina, uma refundação acompanhada por um programa econômico neoliberal bastante radical, que era o programa econômico da ditadura. Se perguntava no início, no governo de Milei, se Milei realmente vinha a ressuscitar esse programa de Martínez de Hoz de la ditadura na Argentina, mas, sem dúvida, o programa de Milei é muito mais radical em termos de proposta neoliberal. Essa refundação implicava implementar os métodos mais sinistros executados em toda a região à escala nacional. As formas repressivas que se exerceram foram tão indescriptiblemente violentas que pensar sobre as dictaduras é pensar no extermínio de praticamente uma geração, ¿no? Porque na Argentina se discute muito os 30.000 desaparecidos, mas certamente foram muito mais. E hay declarações de un miembro da Junta Militar, Macera, que explícitamente dice se trata de exterminar una generación entera, contando, claro, con apoyo geopolítico da hegemonía imperial. Comparativamente, o impeachment contra el presidente Dilma coloca que los golpes pueden pasar a prescindir do extermínio de corpos. Claro que tem algunos fatos que desmentem isto, como o asesinato de Marielle Franco, asesinato de líderes sin terra, asesinato dos filhos das mães de Manguinhos, entre outros, e na Argentina, por exemplo, Santiago Maldonado e Rafael Nahuel, asesinados no sur da Argentina. Mas, digamos que esta forma de extrema-direita prescinde da forma adoptada por la dictadura de exterminio dos corpos directamente, mas perpetúan, y esa es la primera continuidad entre la dictadura de 76 y 64 no Brasil y las actuales formas de derecha, perpetúan o exterminio de diversas maneras. Una tentativa, claro, de refundar novas órdenes sociales también. Milei lança o proyecto Ley de Bases y Puntos de Partidas para Liberados Argentinos. Es un proyecto que tiene 600 artículos que visan realmente transformar a Argentina y implodir o Estado a manera de un cómic, ¿no? Este proyecto inclusive está rediscutiendo hoy en el Senado en Argentina. Interessante porque la ley de bases es una ley que viene del siglo XIX por Alberdi, una figura importante en la política argentina liberal, ¿no? Digamos, unos liberales más importantes de Hispanoamérica. Él retoma eso, obviamente que no tiene poquísimo a ver entre Milei y a figura como Alberdi, que tenía una longa tradición inclusive no campo literario. Entonces, una misma tentativa de refundar una nueva orden social, ¿no? Milei se propone de facto, y todas estas medidas, prácticamente desmontar o Estado de una manera mucho más radical que con la dictadura, contando con apoyo de grande parte de la población, porque lembremos que Milei fue escolhido con 57% de los votos. Entonces, a idea de implodir o Estado. Por tanto, podemos decir que, embora los regímenes sean democráticos, desde el golpe parlamentario, no caso de Dilma, se instala una forma de dominación que recoloca el tema de la refundación de una nueva orden social. O propio Temer, con el salto para futuro, era una especie de tentativa fundacional de un neoliberalismo cruelmente desinhibido. Ahora, con base no exterminio, entre aspas,
de una orden simbólica que es áncora de las instituciones republicanas. O sea que o exterminio ahora va para una orden simbólica y que se expresa en significantes que circulan no cotidiano de nuestras sociedades como necropolítica, genocidio y inversión de sentido de ciertos términos y palabras como por ejemplo la palabra libertad, ¿no? Que denomina inclusive a propia agrupación de Milei, que es Liberdade de Avança. O sea, refundar a la nación ahora con consentimiento popular. Eso es realmente inédito, y la propia vicepresidente dice, es la primera vez que un país aceita en términos de votos obtener una regresión social absurda, ¿no? Y lo que está aconteciendo. Y refundar a la nación en un sentido bastante literal, porque se está discutiendo cosas, por ejemplo, si el Estado Nacional tenía que repasar para los estados, para las provincias que se hacen en Argentina, verbas de orçamento para dívidas de los estados, se está discutiendo si el Estado Nacional debería hacer eso o no. O sea, una discusión que tiene a ver con la fundación del Estado Nacional en el siglo XIX. Inclusive discutiendo si va a ser una confederación. O sea, es mucho más que grave. Es si Argentina va a continuar siendo un país o un conjunto de estados, de provincias autónomas. Entonces, la discusión es muy profunda y retrotrae a discusiones prácticamente del siglo XIX. No son discusiones del siglo XIX, son discusiones sobre la fundación del Estado Nacional. Entonces, primer aspecto, a refundación de una orden social. O segundo aspecto, os golpes militares se encuadraron no conceito de terrorismo de Estado. Este concepto fue elaborado por Eduardo Duhalde, abogado, escritor, secretario de Derechos Humanos durante varios gobiernos, del gobierno Kirchner, de Néstor y de Cristina, que reelabora el concepto de terrorismo, que era aplicado solo para la izquierda. En esa época terrorismo, si se hablaba de terrorismo, era terrorismo de izquierda. Reelabora ese concepto para crear exactamente esa idea de terrorismo de Estado. Es decir, la idea de terrorismo de Estado no veo ya, digamos, feita, fue elaborado ese concepto, y Eduardo Duhalde, en un libro famosísimo que se llama Terrorismo de Estado en Argentina, hace esa operación de construcción, de reconstrucción del concepto de terrorismo. Porque lo que tiene acontecido en Argentina en 1976 era inédito para inclusive los padrones de jurídicos internacionales, nos cuales o término, por ejemplo, a categoría de genocidio, no se aplica para grupos ideológicos o políticos, se aplica para grupos raciales y étnicos y culturales, no para grupos políticos. O sea que ni el concepto de genocidio daba cuenta de lo que tiene acontecido en Argentina. De ahí la idea de trabajar ese concepto de terrorismo de Estado, aplicándolo en este nuevo contexto. Esos golpes militares eran estructurados, sabemos, sistemáticamente para aniquilamiento de luchas populares y sociales, abandonando cualquier normatividad de Estado de Derecho, para adquirir formas excepcionales a margen de la legalidad institucional. O que destacaba Duhalde con ese concepto de terrorismo de Estado es que la concepción de Estado tiene mudado de raíz durante la dictadura. Una mudanza profunda en la concepción de Estado que privilegió a ilegalidad y a tortura clandestina y desapariciones como formas de acción prioritaria. Una frase del libro de Duhalde. Dice, no se trata solamente de un Estado militarmente ocupado, asaltado por su brazo militar, donde la coerción sustituyó las decisiones democráticas. Pelo contrario, implica un cambio cualitativo profundo en la propia concepción do Estado, una nueva forma de Estado de excepción. O Estado terrorista aparece como consecuencia da imposibilidad que encontra o Estado militar
de levar adiante seus fines somente mediante a repressão pública, por mais intensa que esta tenha sido. Assim, o Estado terrorista é a culminação degenerativa do Estado militar eficiente, entre aspas. As desaparições forçadas, os campos de concentração espalhados pelo país, a Casa da Morte, no caso do Brasil, de Petrópolis, os mais de 500 centros clandestinos de detenção e extermínio na Argentina. Em suma, os golpes militares na Argentina e no Brasil usaram prioritariamente formas clandestinas de poder, inclusive nas grandes fábricas para exercer o controle dos trabalhadores. Mecanismos concentracionarios, que dice Pilar Calvero, una socióloga que fue presa política, detenida y torturada durante la dictadura, de alcance transgeneracional, como abordaron Tania Kolker y Vera Vital Brasil, que está presente aquí. O campo da saúde mental fue uno de los más atingidos pelo terrorismo de Estado. En torno de 400 trabajadores da saúde mental están desaparecidos, considerados enemigos internos a serem combatidos. De entre los casos julgados en Argentina podemos citar de represión dentro de las empresas, o caso de la empresa Ford, que en 2018 la empresa fue responsabilizada por el secuestro de 24 operarios torturados en el interior de la fábrica. Casos similares acontecieron en las plantas industriales de Mercedes-Benz, Renault y Fiat. Y no Brasil, segundo consta en el relatorio de la Comisión de Verdade, ao menos 70 empresas colaboraron con la dictadura. De entre ellas, a empresa Volkswagen, donde se constató detención y tortura de operarios en las dependencias de la propia fábrica, en San Bernardo do Campo. Entonces, el segundo aspecto son las formas clandestinas de acción do Estado. Y con el retorno de las democracias, esas formas clandestinas de desaparición y tortura fueron conjuradas. Mas con los golpes híbridos emergieron nuevas formas de clandestinas de poder, como por ejemplo lawfare y a fake news, que no por acaso se denominan en inglés. De facto son formas clandestinas de ejercer justicia y hacer circular informaciones y noticias. A Operación Lava Jato no Brasil y las reuniones clandestinas de responsables jurídicos con los altos mandatarios durante el gobierno de Macri muestran efectivamente que a clandestinidad jurídica y mediática fueron central para a extrema derecha se consolidar en nuestros países. Por tanto, ainda que haya deslocamientos, hay también una continuidad en las formas clandestinas de ejercicio de poder. O tercer aspecto, y último aspecto, es el soporte capitalista de estos golpes militares, reforzando formas de dominación que facilitaron una exploración intensificada. Los golpes militares fueron ejecutados con apoyo de grupos sociales, empresariales y entidades religiosas. A propia expansión que fue ganando término dictadura militar para dictadura cívico-militar, primero, y después para dictadura cívico-militar empresarial, indica esos lazos de acción conjunta que tuvieron como beneficiarios grandes grupos empresariales que sustentaron los regímenes dictatoriales até as últimas consecuencias. En Argentina, el golpe militar estaba asociado a la instalación autoritaria do neoliberalismo, como aconteciera en Chile. Un golpe que, pelo uso da força militar, abrió a economía de una forma radical, destruyendo las bases nacionales de desenvolvimiento, y realizó las reformas de la ley trabalhistas y las privatizaciones que beneficiaron a clase empresarial, absorbiendo inclusive las dívidas de las empresas con el exterior. No Brasil, o golpe militar aconteció durante el ciclo desenvolvimentista, por tanto, sin abertura económico neoliberal que viría posteriormente en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Contudo, los sectores más concentrados también fueron los grandes beneficiarios de esas políticas de militarización en escala social. Como observaron diversos autores, el término milagre económico, pautado en un investimento público en infraestructura
e que trouxe as empreiteiras para o centro da dinâmica social e econômica, na realidade camuflava o fato que havia uma distribuição regressiva do ingresso da população trabalhadora. Houve a expansão da indústria de mineração ao longo da ditadura brasileira, com a implantação de grandes projetos nacionais e de uma classe dominante agroindustrial que estableceu uma linha orgânica com o governo militar, consolidando um modelo de dominação conhecido como modernização autoritária. Já o retorno dos militares com Bolsonaro tem como marco um modelo de dominação muito diferente. É um outro modelo de dominação, agora de caráter ultraliberal, e que passou a ser o cavalo de Troia da ultradireita brasileira e argentina. Ele se inicia com uma profunda reforma trabalhista, altamente regressiva e cobarde, diria, porque fragiliza os mais pobres. Uma reforma que potencializa os ganhos econômicos extraordinários e que se aprofunda com Guedes no Ministério de Economia de Bolsonaro. O único ministro que ninguém pode mexer, como dizia Bolsonaro. A forma de dominação era outra, interessava atingir as empreiteiras e as grandes empresas de engenharia civil que foram diretamente atingidas pela Operação Lava Jato, dentre outras coisas, com a intenção de estrangular alternativas desenvolvimentistas. Praticamente são 30 empresas de engenharia de ponta, empresas competitivas a nível internacional, que foram socavadas na Operação Lava Jato. Em contraposição, um favorecimento de ganâncias extraordinárias do garimpo ilegal no Amazonas e o avanço na fronteira de terras indígenas para favorecer grupos transnacionais de mineração. Na Argentina, os governos de ultradereita que passaram a impor de maneira inédita pela via eleitoral são os que abrem um novo ciclo neoliberal radical que chega ao paroxismo no atual governo de Milei. Lucros extraordinários e realmente se quebra o vínculo entre capitalismo e democracia. Como aconteceu na tentativa do golpe do dia 8 de janeiro, que coloca os temas do terrorismo, das direitas e da ilegalidade novamente em pauta. Então, já concluindo, o golpe de 2016, os 3 golpes falidos de Bolsonaro são parte dessa memória do 64. E as declarações de Milei, e o governo de Milei, e a vice-presidente de Milei, que é praticamente muito ligada a Videla, governo da ditadura, são a voz da ditadura de 1976. Obrigado. Obrigada, Javier. Eu acho que o Javier fez atendeu a essa pergunta aqui, como estamos 60 anos depois. Quer dizer, fez essa ligação importante, né? Como é que a gente está. Eu vou passar a palavra agora para o Conrado. O Conrado é mestre em Memória Social pela Unirio, Conrado Tapajós, e o título da dissertação dele é Histórias Desobedientes, uma presença inquietante na luta por memória, verdade e justiça. Conrado. Olá, boa noite a todos. Queria primeiro começar agradecendo o convite do EBEP, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando sobre o tema da minha pesquisa e, enfim, essas elaborações que vão se desdobrando. É uma honra participar de um evento com diversas pessoas que eu tenho uma admiração muito grande e espero contribuir para o debate. Cumprimento o Javier, a quem eu agradeço pela companhia, não só aqui, mas também durante o meu percurso. Essas reflexões que eu pretendo levantar, elas são desdobramento da minha dissertação de mestrado pelo Programa de Memória Social da Unirio, que teve a orientação do Javier. Então, vamos lá, né? Achei oportuno também assim, pensar nessas diferentes camadas que a gente precisa enfrentar, né? De um passado que retorna, e aí a gente pode ir até mais em camadas mais anteriores, de pensar mesmo no que a gente não tratou em relação à escravidão,
né, que retorna também na ditadura militar, claro que retorna de formas diferentes, mas temos hoje, o 14 de março, 6 anos da morte de Marielle Franco, né? Então, achei oportuno a gente levantar esse debate e lembrar também a memória desse passado recente, trágico, que vai, de alguma forma, evidenciando como a falta de um trato desse passado, das violências, ou dessa outra face, né, de uma face oculta, enfim, de uma face agora não mais oculta, como o Kunka colocou, né, agora a céu aberto, mas assim, da nossa sociedade. Então, que coloca uma perspectiva de que isso que a gente precisa tratar não é uma coisa lá tão distante, isso é íntimo, né? E essa posição do EBEP, enquanto instituição, de trazer uma série de debates acerca da ditadura militar, isso toca também no passado, como foi levantado na mesa anterior, das instituições psicanalíticas, toca na memória de Helena Bessermann Viana, toca certamente em todos os episódios de silenciamento que as próprias sociedades psicanalíticas operaram ao longo da ditadura. Então, isso coloca também a gente nessa perspectiva de que isso não é um problema absolutamente distante, e isso também diz respeito a todos nós, né? Temos implicações com esse passado da ditadura. Isso eu estou sublinhando porque meu tema de pesquisa ele vai se desdobrar justamente a partir da formação de um coletivo na Argentina, com o qual eu já tive a oportunidade de debater aqui num evento que o EBEP organizou online, que são os filhos de genocidas que se organizaram a partir desse episódio que o Javier destacou, né, na Argentina, quando se relativiza as narrativas acerca da ditadura com a lei do 2 por 1. A Argentina, então, que condena e julga os crimes de lesa humanidade, os governos das juntas militares. Então, quando se relativizou essas narrativas e, enfim, toda essa memória da ditadura, os filhos de genocidas saíram às ruas, isso em 2017, quando a pena, né, se votava no Senado argentino a possibilidade de redução da pena dos crimes de lesa humanidade. Então, esses genocidas, né, como os próprios filhos vão denominar, e aí não é uma discussão conceitual, né, assim, os próprios filhos acharam que era importante manter esse termo, vieram a público para dizer que para repudiar os crimes e para reafirmar que eram genocidas, né? Então, isso é um capítulo inédito, e esse tema me pega justamente no momento que a gente tinha vivido o assassinato da Marielle e a ascensão muito próxima do Bolsonaro como presidente da República, o golpe de 2016, enfim, uma coisa que nos deixou a todos desbaratinados, assim, né? E então, numa certa percepção de que esse passado da ditadura ele era central no debate político, social, enfim. Então, a minha pensando aí no tema, né, de todos esses encontros, que são os 60 anos, né, e em que pé estamos, né, eu pensei enfim, de alguma forma, acho que eu vou chover no molhado em alguns aspectos, mas queria fazer alguns destaques aqui, são recortes também da minha pesquisa. Um deles é pensar, né, nas políticas de esquecimento forçado e no impacto delas, né, e aí eu vou percorrer um pouco isso, no mal-estar que se desdobra a partir disso, que a gente pode pensar nessa repetição, né, para, a partir daí, pensar num aspecto que é essa segunda geração, talvez eu me identifique com ela também, nasci em 83 e lido com o tema da ditadura desse lugar, né, mas com uma presença muito grande, né, no meu cotidiano, de alguma maneira, assim, né, e eu acho que a ascensão de Bolsonaro colocou, aí um trabalho de diversas gerações. Se o tema pensa as transversalidades e a gente começa com o Plano Condor, o meu caminho é outro, porque o meu caminho aí e o Plano Condor nesse aspecto, né, da cooperação, dessa cooperação tecnológica entre o Brasil e diversos países do Cone Sul, né? Há uma cooperação tecnológica. Então, me interessou, no momento que a gente atravessava, pensar em quais eram as cooperações, né, que a gente poderia lançar a mão, o que a gente poderia aprender
e aí, na ocasião, com as tecnologias de enfrentamento dessas marcas traumáticas, dos países que fizeram, levaram a cabo a construção de uma memória e a revisão dos marcos jurídicos, né, e criaram aí algum ambiente, algum caminho de trato desse passado, né? Claro, aí vem a eleição de Milei e isso bagunça tudo de novo, enfim, é uma encrenca danada e é rápido, né? Eu acho que isso que a gente está vendo cada vez mais, assim, né? Não dá para ficar também só pensando nesse passado da ditadura, porque tem alguma coisa que se atualiza, né? Bom, como é que nós vamos pensar isso aí a partir da psicanálise, né? Então me preocupa agora nesse momento também em construir. Eu acho que isso é uma responsabilidade, né? A construção dessa memória é muito importante. Eu fico muito grato de escutar essas narrativas do que foi o enfrentamento da ditadura do interior das instituições psicanalíticas. Mas tem alguma coisa que a gente precisa reforçar, reafirmar, na medida em que, ainda hoje, mesmo numa retomada do governo, né, de um governo progressista, a gente tem não tem uma clareza, nenhum consenso quanto a isso, né? Há uma fala recente do presidente de que não se tratava de remoer esse passado, mas apontar em direção ao futuro, né? Assim, e aí eu acho que a gente cabe a nós psicanalistas a construção de alguma resposta, né? Ou pelo menos a clareza do porquê que a gente não pode deixar esse passado, porque na verdade isso não é um passado, né? Isso é uma condenação, né? Isso retorna. A gente vai ficar aqui condenado a uma compulsão à repetição. Bom, vamos lá. No ano de 2014, um mês após prestar depoimento à Comissão Nacional da Verdade, o coronel reformado do Exército, Paulo Malhães, conhecido por sua participação na repressão política ao longo da ditadura militar, foi morto em sua casa, na Baixada Fluminense. Malhães, durante seu depoimento, teria assumido a participação na ocultação de corpos, dentre eles do ex-deputado Rubens Paiva, além de evidenciar as estratégias utilizadas para tal. Paulo Malhães atuou na coordenação do Centro de Informações do Exército no Rio e revelou ainda em seu depoimento que as práticas realizadas na Casa da Morte de Petrópolis serviam de laboratório para diversos outros centros clandestinos de tortura espalhados pelo Brasil. A transição democrática ao final da ditadura militar representou uma série de articulações minuciosas, de modo a rearranjar as forças que atuavam ao longo da ditadura. Os militares, em sua correlação de forças com o Estado brasileiro, reconfiguraram suas estratégias de atuação, mantendo os governos das primeiras décadas da redemocratização ainda sob rédeas invisíveis. A Lei da Anistia, Lei 6.683, de 28 de agosto de 79, foi um desdobramento do que o historiador catalão Ricardo Vinyes nomeou como ideologia da reconciliação, que se baseia na equiparação dos crimes cometidos pelo Estado com aqueles cometidos pelos grupos armados de oposição. E tal equivalência seria justificativa para uma virada de página, sem que precisasse tocar no assunto. Essa foi a construção para a aceitação de uma anistia ampla, geral e irrestrita. Um historiador da USP, o Marcos Napolitano, ele vai sustentar também que setores da esquerda teriam debandado também da luta por memória, verdade e justiça, na medida em que, ao longo da ditadura, surgiu, né, muito forte e cresceu o movimento sindical e operário no cenário político brasileiro, com intensas pautas econômicas e sociais, e que isso teria contribuído, né, uma certa adesão dessa mirada para o futuro, assim, né? Ora, mesmo que se considere essa narrativa de uma certa debandada da luta por memória, verdade e justiça com setores da esquerda aderindo ao apelo liberal de um olhar para o futuro, é importante destacar os efeitos nefastos de tal investida. Se, num primeiro momento, a anistia permitiu um grande reencontro, com a possibilidade de retorno de diversos atores políticos que estavam vivendo no exílio, a ressaca desse encontro evidenciou a dimensão perversa da anistia restrita. Aqueles que lutaram contra a ditadura pagaram, em sua maioria, um preço altíssimo, com a própria vida, com a experiência e as marcas da tortura, com a exoneração de cargos públicos e com os anos vividos no exílio. Já aqueles que participaram da repressão articularam para si, através da anistia, uma blindagem. Seguiram frequentando a vida social como se nada tivesse acontecido. Encriptaram os crimes que cometeram e revestiram o silêncio com a mais alta honraria. Bom, então, aí, acerca
dessa reabertura política e desse imperativo de conciliação, que eu acho que também é um tema que a gente precisa dizer, né? A historiadora da Universidade de Pelotas, Caroline Bauer, vai colocar como que a cordialidade ela é retomada, né, em diversos momentos da nossa democracia, da nossa república, justamente em momentos em que a gente está diante de importantes pautas para o avanço e o aprofundamento do processo democrático. E aí se evoca com isso, ao evocar a cordialidade, os primeiros anos da República Velha, em que a gente varreu para debaixo do tapete séculos de tradição escravocrata, sanguinária, e forjou esse mito da cordialidade, parte da formação social brasileira. E esse mito da cordialidade seria uma espécie de antecedente que permitia um verniz ameno ao silêncio compulsório imposto à sociedade brasileira ao final da ditadura. Essas pesquisas dessa historiadora, que faz também um processo comparativo entre Brasil e Argentina, ela vai demonstrando ali como que a sociedade brasileira justamente evitou e se preocupou em escapar do que seria um contágio da trajetória argentina, e que, como a partir do começo dos anos 80, a disputa que antes se dava através do conflito armado e da eliminação dos grupos opositores se reconfigurou numa disputa de narrativas. Nessa disputa de narrativas, duas publicações são centrais: O Brasil Nunca Mais, organizado pelo então arcebispo da cidade de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, e, enfim, que ele evidencia, através do acesso que teve aos documentos do Supremo Tribunal Militar, e que, de alguma forma, vai demonstrar como isso, que era então construída, essa narrativa de que houveram excessos de ambas as partes, esses documentos evidenciavam como havia ali uma estruturação sistematizada do poder, e que havia anuência da alta cúpula militar, que aquilo não eram eventos isolados, né? E aí, por sua vez, em resposta, né, pensando nessa disputa de narrativas, o livro que foi organizado aí pelo então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, o Orville, que não chega a ser publicado, mas circula no epicentro da direita brasileira, da extrema-direita brasileira, inclusive, e que, enfim, serve de suporte para toda essa retomada da extrema-direita com Bolsonaro. Então, esse imperativo de conciliação fica um teto baixo da nossa redemocratização. E toda vez que a gente estava ali diante de uma construção de uma política que enfrentava o tema da ditadura, a gente esbarrava nesse teto baixo. Então, aqui cito a criação especial de mortos e desaparecidos políticos, e aí essa cerimônia de entrega do atestado de óbito ao marido, à viúva do ex-deputado Rubens Paiva. Ao término dessa cerimônia, o então general Alberto Cardoso declara à imprensa que definitivamente a sociedade brasileira estava reconciliada. Análogo a isso que se passou no processo que levou à criação da Comissão Nacional da Verdade, e a Caroline vai demonstrando como que o texto aprovado na 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos aprovava uma Comissão Nacional de Verdade e Justiça. E esse texto vai sofrendo uma série de modificações, a mais gritante de todas, a retirada do termo justiça do título da comissão. Mas não só, uma arquitetura também jurídica, de submeter, né, essa lei que instaurava a Comissão Nacional da Verdade à lei da anistia, né? Então, o objetivo dessa comissão passa a ser examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos, a fim de efetivar o direito à memória e verdade histórica e promover a reconciliação. Então, mais uma vez, o imperativo de conciliação. E aí, bom, eu tento, de alguma forma, ir debruçando sobre alguns aspectos do mal-estar que se produz dessas políticas de silenciamento forçado, né? Uma delas, quem trata disso é a filósofa suíça radicada no Brasil, Jean-Marie Gaëban, quando ela vai pensar no que sobra, o que resta da ditadura, seria
uma distinção do que seria o esquecimento, imposição do esquecimento como gesto forçado, e aí eu estou citando ela, de apagar, de ignorar, de fazer como se não houvesse existido tal crime, tal dor, tal trauma, tal ferida do passado. Um gesto que vai justamente na direção oposta do que seria a função positiva do esquecer para a vida. E aí, nessa articulação teórica com o Paul Ricoeur, seria pensar que isso que se esquece, né, de maneira forçada, ou que é imposto, esse esquecimento, isso permaneceria como uma espécie, Paul Ricoeur vai dizer, de uma memória impedida. Né? A memória impedida, né, enfim, numa interlocução de Paul Ricoeur com a psicanálise, ela vai insistir em retornar. Um outro aspecto, né, do esquecimento forçado, e aí Maria Rita Kell aponta, seria justamente que esse sofrimento, né, da tortura, da experiência da tortura, ou a impossibilidade de se dar um trato a isso, se desdobraria num grave sintoma social. Por um lado, numa naturalização da violência, e aí a gente poderia pensar nesse incremento da violência policial nas operações nas favelas, enfim, travestidas de segurança pública que se tornam verdadeiras chacinas, mas também se manifestar em atos análogos aos sintomas dos que buscam a clínica psicanalítica. Ainda acerca desse mal-estar, o que, enfim, eu cito Joel, né, no que ele vai dizer, né, de uma tendência à melancolização, na medida em que essas mortes foram não puderam ser ritualizadas, né? Então, e aí vai até falar disso mais amplamente, de uma melancolia, inclusive, que se estende à América Latina melancólica diante dessa impossibilidade de dar um trato, de elaborar, enfim, de um trabalho de luto. Bom, e aí eu vou citar agora Vera, né, nossa colega aqui presente, quando ela vai dizer desse desdobramento, na medida em que esse trauma, que poderia ser vivido numa dimensão coletiva, na medida em que o Estado nega, né, uma certa privatização desse sofrimento, né, um isolamento, e ainda de um sofrimento que não cessa, né? O sofrimento, então, e aí cito Vera, inicialmente produzido de maneira intencional pelos regimes repressivos, mantém-se em atividade, produzindo efeitos no corpo dos afetados e no corpo social, intensificado pela desinformação do que ocorreu e pela impunidade. E aí eu chego, talvez, no tema que eu queria sublinhar e talvez dar alguma ênfase, né? Que é o tema do impacto transgeracional, né? Pesquisa que eu toco ao longo do mestrado, eu fiquei muito debruçado nessa segunda geração, né? Tanto dos filhos, né? dos bebês que foram apropriados pelo Estado argentino, né? E aí eu vou recorrer, nesse caso, à trajetória argentina. Bom, tentar falar um pouco disso nessas duas dimensões, tanto dos 5 minutos, tá? Com relação a esse tema do transgeracional, eu vou recorrer ao tema da herança em Freud, e a essa dimensão da herança, que não é uma herança que se confunde com hereditariedade, mas que tem a ver, a gente poderia pensar ela pela via do narcisismo, de alguma coisa que todos nós somos marcados, que diz respeito a uma pré-história, né? E aí a Argentina vive esse processo, e de uma forma muito viva, de toda uma geração. E aí seria pensar o impacto nas formas de subjetivação dessa geração, né? No caso da Argentina, acho que eles conseguiram e têm conseguido estratégias de superação do que seriam essas políticas de silenciamento, na medida em que o depoimento das vítimas, ao longo dos julgamentos penais públicos, reverberou amplamente na sociedade. E isso permitiu uma ampliação dos marcos interpretativos, né? Então, foi possível que, a partir dessa ampliação dos marcos interpretativos, diversos sujeitos pudessem se interrogar, né, sobre sua própria trajetória. E aí, por um lado, tanto aqueles que foram sequestrados enquanto bebês, mas que já têm hoje seus 40 anos, enfim,
A partir do depoimento das vítimas, puderam se colocar algumas questões, não só depoimento das vítimas, porque tem uma atuação incansável das avós da Praça de Maio, propagandas políticas e propagandas que, inclusive, interpelam de uma maneira muito interessante, na medida em que colocam para essa geração, você sabe quem você é, né? E seria de se pensar justamente isso. Essa que talvez seja a contribuição de toda uma geração que vem fazendo esse trabalho, né? E você sabe quem você pode, enfim, ter dois extremos aí disso, e claro que tem uma série de nuances, mas desde dos filhos que se dão conta de que foram apropriados pelo Estado argentino e que então precisam passar por todo um processo de reconstrução identitária, mas também através do surgimento desse ator político, filho desobediente, que, diante do depoimento das vítimas, começa a se indagar sobre a participação de seus pais, né, ao longo da ditadura como repressores, como genocidas, né? Então, todo esse processo tem uma série de nuances, mas, de alguma maneira, implica numa certa superação desse silêncio. Se criou um campo, e esse que me interessou, né, em pensar nesse campo que diz respeito às estratégias coletivas, né, e como que a psicanálise participa desse processo, sem contribuir para ou corroborar com isso que pode ser uma privatização desse sofrimento. Como é que a psicanálise pode participar desse processo, compreendendo que tem alguma coisa, né, nessa elaboração dessa geração, mas não só, do enfrentamento dessas marcas traumáticas, que se fez muito a partir do espaço público, muito a partir da presença das avós e das mães da Praça de Maio, inclusive na praça, né? Bom, rapidamente, uma pequena... já concluindo, nessa pesquisa eu toco algumas entrevistas e análise de alguns depoimentos, e é muito interessante, não é raro, os filhos de genocidas, ainda antes de uma assunção pública, ainda antes de uma tomada de palavra no espaço da cidade, procurarem as avós da Praça de Maio com essa dúvida, né? E com essa dúvida, e de alguma forma, também, eu acho, né, encontrando ali alguma acolhida, alguma coisa que é da ordem também, eu vou pensar isso mais detalhadamente, de uma certa indulgência, né, alguma coisa que lida também com essa culpa de você ser herdeiro, de alguma maneira, desses crimes de lesa humanidade, e, no entanto, repudiar isso, né? Então, esse encontro das gerações no espaço público tem sido algo, enfim, muito vivo, e que foi aí meu tema de pesquisa. Enfim, acho que a gente pode trocar depois nos levantamentos das questões. Obrigado. Obrigada, Conrado. O Conrado sempre traz questões assim muito... A gente mexe no coração, né? Essa ideia de que os filhos dos genocidas se dirigem às mães da Praça de Maio para procurar alguma indulgência é um negócio pungente, né? Porque realmente a gente imagina a situação dessas pessoas que se descobrem nesse lugar, né? Enfim, não quero ficar comentando. A palavra está aberta, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu vou pedir para a Beatriz, você pode pegar o microfone aqui? Boa noite, obrigada pelas exposições, foram muito boas. E esse tema dessas transversalidades do passado, do presente e entre países, né, que está sendo trazido aqui, eu queria trazer para vocês também uma situação que eu pude entrar em contato ontem com uma informação vinda da Pública, que é um trabalho muito cuidadoso e delicado de investigação sobre acontecimentos, e, no caso, do Instituto Butantan.
isso efetivamente tocou, em especial, né, falando dos efeitos, né, tocou em especial a minha família, porque o meu avô foi o fundador do Butantan. E houve um alvoroço na família ao ler essa publicação que dizia que o Butantan havia contribuído, na época da ditadura, para o assassinato e envenenamento de presos políticos no Chile, inclusive do Neruda e do Frei. Isso causou um constrangimento enorme e é mais uma garra, digamos, do Condor, né, que se instala aí no campo da ciência, da tecnologia, porque o Instituto Butantan tinha a tecnologia do botulismo, que é um veneno extraído de cobras botulínicas, não sei o nome científico exatamente, mas o fato é que esse veneno foi levado pela direção, até então, do Instituto Butantan, durante a ditadura, em que foram afastadas as pessoas que eram consideradas comunistas e que a direção ficou sob o mandato de pessoas afinadas com esse circuito assassino que foi a articulação entre esse centro de pesquisa para a vida, porque, afinal de contas, é um centro de pesquisa voltado exatamente para a vida, e eu acho que a gente pode fazer um paralelo com o trabalho da psicanálise, que cuida da vida, cuida da potência do sujeito, né? E um centro de pesquisa da ordem do Butantan foi, efetivamente, cúmplice dos assassinatos, inclusive de envenenamentos de pessoas chilenas. Então, isso, evidentemente, o que eu queria trazer para vocês, como isso reverbera numa família que tem seu antecedente diretamente ligado a essa instituição. E, ao mesmo tempo, chama atenção o desconhecimento dessa articulação que foi esse trânsito direto, não só para o assassinato, como o Osni nos mostra, né, de ensinamento sobre tortura, de tecnologias de tortura, como também tecnologias de autoconhecimento científico, né? Então, nós estamos agora podendo entrar em contato com certas informações que não tínhamos até então. Essa informação de que o Frei e o Neruda teriam sido envenenados, eu tive, quando estive no Chile, nos anos 2000. Mas isso não estava comprovado. As pesquisas estavam sendo feitas. E agora parece que está constatado o compromisso que o Butantan tem que prestar contas à sociedade brasileira e à sociedade chilena do papel que fez naquela época da ditadura. Então, é mais um trânsito indesejável de morte que, nesse circuito de morte que está sendo trazido, né? Mas também um circuito de vida, né? Porque quando o Conrado traz a questão da força, né, desse grupo que começa a se movimentar, né, não só na Argentina, como no Chile, no Uruguai, e aqui no Brasil ainda não, esperamos que cresça, porque, na verdade, os genocidas e os torturadores estão aí, as suas filiações estão aí, já se revela também uma outra resistência a isso que nos choca, né, na realidade hoje da Argentina, do Chile e do Brasil, né, porque nós estamos vivendo hoje um quadro bastante grave de pressão do bolsonarismo, né? Então é isso.
Eu queria colocar aqui nessa abordagem de transversalidade e também de transnacionalidade, né, Brasil e Argentina, pensar um pouco na noção da violência, né? O Javier falou das formas clandestinas de exercício desse poder, dessa violência, né? E pensando no Brasil, por exemplo, a lei de anistia, de certa forma, ela institucionaliza, né, oficializa uma equiparação, no mínimo enviesada, equivocada, né, de equiparar os crimes cometidos pelo Estado aos crimes cometidos pela resistência à ditadura militar, né? Então, o que eu queria colocar aqui é em que medida a percepção dessa violência de Estado na Argentina, no Brasil, ela se diferencia ou ela pesa para os limites ou aproximações tanto dos avanços e retrocessos de medidas neoliberais ou das políticas de memória e esquecimento, né? Parece que no Brasil essa noção de violência ela é percebida só como legítima quando ela é abraçada ou ela é legítima pelo exercício do poder, né? Quando ela é abraçada pelo Estado, ou então quando ela é praticada pelo Estado, né? Quando essa violência ela foge dessa hegemonia, ela é tida como o terrorismo em si, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa percepção da violência dessas duas culturas, vamos dizer assim, né? Em relação a esses processos de acerto de contas e de avanços e retrocessos. Bom, eu também queria fazer um comentário dentro dessa perspectiva, principalmente do que tu colocaste, Conrado, no esse tema, né, de poder trabalhar com os efeitos do silenciamento e de que maneira poder quebrar esse silenciamento e fazer com que apareça, né, aquilo que até hoje também, de alguma maneira, mantém, né, a repetição do mesmo, né? Então, essa ideia de que rompe isso e é possível fazer alguma coisa diferente, né, com o que vem. E aquilo que tu falaste de como que isso vai... como é possível aparecer, né? Então, isso é possível à medida em que publicamente se faz um confronto, ou se faz uma pergunta, ou que é isso que a gente vê no movimento da Argentina, né? Como que isso se mobilizou e por que aqui não, no Brasil ainda isso se mantém, né? Porque aquilo que a gente vê do trabalho, por exemplo, dos testemunhos, a gente, quando trabalhamos desculpa, eu estava falando direto para lá, do Clínicas do Testemunho, é exatamente a dificuldade de que isso possa ser trazido como algo da sua experiência subjetiva de cada pessoa, mas não como uma forma de poder quebrar o silenciamento, mas sim de uma forma de se mostrar ou de estar posto num julgamento que gera vergonha. Então, a vergonha faz com que as pessoas não consigam falar disso, né? Mas, dentro dessa perspectiva, né, a importância que tem o testemunho público. Então, quando tu estava trazendo, né, esse tema, o quanto poder fomentar assim como a Vera está dizendo, que uma notícia nova faz com que alguém tenha que dar conta disso e dizer isso é verdade, não é verdade, de que maneira foi feito isso, né? Mas também o quanto o testemunho, de alguma maneira, ele faz com que isso se mobilize, esse silêncio se quebre, esse pacto se desfaça, desde que possa ter quem ouça ou quem faça esse contraponto para que não caia a pessoa nesse lugar da vergonha, que é o que a gente tem visto do porquê que os filhos, né, a segunda geração, que tem dúvida exatamente sobre a sua paternidade,
não vem a público, isso não aparece. Então, a nossa experiência, por exemplo, no projeto do Clínicas Testemunho, muitas pessoas procuraram e diziam: eu tenho dúvidas de quem é meu pai. Eu suponho que meu pai não é meu pai, que o meu pai é um militar que me roubou, né, em uma determinada situação, por exemplo, na guerrilha do Araguaia. Mas não podem nem pensar na possibilidade de tornar público isso por colocar em questão o seu próprio lugar de existência. Então, de existência pública, né, claro. Então, essa também é uma questão que tu traz, né, que é importante da gente poder pensar, né, que quebrar o desmentido é um caminho, mas também o efeito que tem isso para o sujeito, se o sujeito não está nessa contrapartida de que o seu testemunho vai ser acolhido. E aí ele acaba entrando no lugar de quem sofre novamente, né, a revitimização. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta, porque eu acho que a gente tem que fazer mais uma pergunta e depois passar para a mesa para a gente encerrar, porque está ficando muito tarde. Só bem rapidamente, eu queria fazer uma pergunta para o Conrado sobre esse conceito que você traz de privatização do sofrimento. Se você puder elaborar um pouco mais sobre isso. Vou tentar ser breve também, uma pergunta para a mesa. Ouvir um pouco mais sobre a questão do desmentido, né, e como isso aparece nas políticas públicas, né, inclusive as atuais. Se a gente pegar o programa, por exemplo, Seguir em Frente, né, do nosso querido prefeito Eduardo Paes, o quanto isso representa também ideias como o Javier apresentou, né? Aliás, o nome é bem parecido. Seguir em Frente, aí você esquece, né, o que se foi. Não sei quem sabe mais detalhes. Aquele programa que recolhe os ditos cracudos da rua, né, do centro da cidade, leva para lugares maravilhosos, completamente distantes de onde eles habitam, mora todo mundo ali, com uma proposta de esquecimento de um passado, né, e, enfim, quase que um tratamento moral, e a sociedade aplaudindo, né? Qual é a relação de processos como esse na política atual? Eu só queria fazer uma pequena observação, que eu acho que as perguntas que foram feitas, elas remetem a uma situação, porque todas as formas que relacionaram os depoimentos que o Conrado traz, elas têm como requisito um coletivo, uma manifestação pública, né? E que eu acho que, então, talvez o Javier pudesse comentar, porque o aspecto do neoliberalismo que opera em ambas as ditaduras, como ele destrói esses espaços coletivos. Então, se vocês pudessem comentar, eu acho que tem uma tensão aí, uma contradição, uma tensão. Quem quer falar primeiro? Bom, vou, de repente, começar pela pergunta da Bianca, porque está aqui fresquinho. E aí eu acho que também contempla o que a Leila está falando, né? Como, enfim, eu estou retomando uma inserção na rede pública de saúde através de uma função nova. Depois de muito tempo que eu trabalhei, foram 10 anos, com uma pausa aí de 4 anos, e nessa retomada eu estou muito impactado, assim, com justamente um certo desfacelamento do coletivo, né? Alguns dispositivos que são muito consolidados, eu acredito, assim, né, conceitualmente, a convivência, né, enfim, espaços terapêuticos, né? Como que isso está assim, muito atordoado, assim, a sensação que eu tenho. E eu acho que, por uma direção de trabalho, assim, né, uma série seja do governo federal, do governo municipal, enfim, umas diretrizes que estão completamente atravessadas, né, assim, que deixam as equipes muito perdidas. Assim, isso é muito... Eu estou falando isso de um impacto inicial, né? Mas, bom... em relação a
E aí eu acho que, nesse sentido, tem a ver com um aprofundamento, né? A gente tá nesse aprofundamento da agenda neoliberal, e isso tem esse impacto também de isolamento e das soluções individuais, né? Assim, né? Você, então, é responsável pelo seu sucesso ou seu fracasso, enfim. A luta em defesa do Sistema Único de Saúde, enfim, eu não tenho encontrado ela, não tenho escutado dela, enfim. Mas, em relação a essas perguntas, a colocação da Beatriz, não é isso? E do colega, da Vera e da Bárbara, né? Tentar contemplar aqui também, né? Assim, uma diferença, né, que nesse estudo sobre o coletivo Histórias Desobedientes na América, no Cone Sul, né, há uma diferença muito grande mesmo, muito gritante da atuação do coletivo nos países onde houve julgamento público e condenação, desses outros lugares onde, aqui no Brasil, por exemplo, onde você não teve isso, né? Assim, então, de alguma maneira, aí eu acho que produz essa privatização, né? Produz esse isolamento, porque não há nenhuma garantia de que a tomada da palavra aí da público você vai encontrar esse coletivo ou algum regime de alianças, né? Assim, não há consenso, né? Não há um mínimo de consenso, assim, né? E eu acho que isso é um problema, e eu acho que não há avanço nesse sentido, né? Sem uma revisão da lei da anistia, né? E desses marcos interpretativos, né? O aparato jurídico, né? Assim, eu fico pensando que, claro, que há certamente os sujeitos vão se beneficiar dos coletivos, das clínicas de testemunho, enfim, não há dúvida quanto a isso, né? Mas acho que, nesse sentido de poder fazer frente às políticas negacionistas, de poder superar a vergonha, né? O isolamento, a vergonha, eu acho que, pelo menos, enfim, me pareceu alguma coisa muito, muito importante. E, em relação à atuação do coletivo no Brasil, esbarrou mesmo numa sair a público para se anunciar filho, neto, familiar de genocida naquele momento, era de um risco tremendo. De um risco tremendo. E isso pensando que o Brasil é profundo, não estou falando só de Rio, São Paulo, Minas, enfim, falando do Brasil profundo e Araguaia, né? Enfim. Então, nesse sentido, eu acho que contribui muito para essa privatização. Agora, em relação à pergunta do colega, né, assim, da violência, né, do modo como a violência é tratada como terrorismo quando ela é praticada, né? Enfim, não sei se eu respondo a pergunta, mas isso também me veio quando estava preparando a apresentação, como esse apagamento, né, essas políticas de esquecimento forçado, né, apagam, inclusive, o passado de resistência que a gente tem, das lutas que a gente tem. A gente reafirma elas muito pouco, né, na sua positividade, né, na sua defesa da vida, né. A gente reafirma, tem um certo pudor de afirmar, né, assim. Não sei como é que é isso, assim, Javier, talvez alguma contribuição em relação à luta armada, por exemplo, né? E aí, né, eu cito uma certa debandada da luta por memória, verdade e justiça de certos setores da esquerda, e esse autor, historiador da USP, ele vai, Marcos Napolitano, ele vai falar também de algumas publicações que vieram aí logo perto da transição democrática. Uma do Fernando Gabeira, que é esse companheiro, e a outra do Sirquis, né? Os Carbonários. E ele caracteriza um pouco, né, que diz que, enfim, que há uma autocrítica muito grande em relação à luta armada ali, né? Quase como se fosse um romantismo da luta armada, alguma coisa assim, né? Não veria nessas publicações uma reafirmação delas, entende? Então, acho que tem alguma coisa também aí importante que se levanta mesmo, né? Assim, a gente não reafirma ela, né? Essa violência no sentido, né, da resistência, né? De uma certa defesa da vida, assim, né? Eu queria comentar essa questão da violência, não? Faz unos meses atrás, não sei se foi já unos meses atrás, participé de un evento, lo que en Argentina se conoce como a izquierda lacaniana, ¿no? Es un grupo en torno de George Aleman, un psicoanalista argentino que mora en España, y que fue un grupo que fue creciendo
y tem eventos así una vez por año en algunos lugares de Buenos Aires. Este fue Mar del Plata. Fue exactamente, inmediatamente después del triunfo de Milei. Entonces estaba todo el mundo esperando que alguien falara algo, porque ninguém falaba nada. Fue una cosa así. Ni imaginaba que Milei podía ganar esa elección. Y bueno, Jorge Alemán veio de España y dio una conferencia en torno a ese tema, ¿no? Y ahí presenté un trabajo que estaba elaborando, que era sobre el futuro de una ilusión de Freud, ¿no? En el futuro de una ilusión es sobre religión, principalmente, mas tiene una parte que no es sobre religión, es una cuestión, un apuntamiento cultural que me pareció muy importante y no vi muchos comentarios sobre ese tema. Que es o seguinte, Freud dice en ese texto, en una parte del texto, que a grande ameaça para as sociedades, ao contrário de uma visão clássica liberal, que é o indivíduo está sendo ameaçado pelo Estado, não? A temática liberal clássica, inclusive o próprio Alberdi, que comentei, tem um livro que chama-se Omnipotência do Estado contra a liberdade individual, não? Então, essa ideia de que o Estado ameaça a liberdade do indivíduo, não? Y Freud en ese texto, él dice lo contrario. Me llamó mucho la atención ese comentario. Él dice, a grande ameaça, no comenta esa tesis liberal, ¿no? Mas esa grande ameaça es dos individuos contra las instituciones. Claro, ya Freud tiene elaborado a Pulsión de Morte, y él trajo ese tema con Eduardo Vidal, de la letra freudiana, comentando, bueno, si ahí estaba en juego realmente a Pulsión de Morte, él concordó que era eso. Él dice, lo que realmente ameaça as instituciones es ese carácter asociado de grupos sociales que, para manter una cierta estabilidad social, tienen que ficar, no mínimo, digamos, en una potencia mínima. Si esa pulsión antisocial, asocial de Freud, crece, bueno, está todo perdido, ¿no? Então, o grande ameaça ele via que vinha de grupos contra as instituições de Estado, Isso me chamou a atenção porque uma formulação bastante diferente à tese liberal, embora Freud não tenha uma atividade política no campo socialista ser reconhecida, ele tem algumas clínicas públicas, enfim, algumas intervenções em Viena. Mas ese apuntamiento me llamó la atención. Y ahora otros autores, por ejemplo, el propio Lacan retoma ese texto de Freud, O futuro na ilusão, na psiquiatría inglesa y a guerra, están escritos, un texto de Lacan, y él dice lo siguiente, ahí él discute con Freud, ¿no? Indirectamente porque no nomea a Freud. Él dice, a grandes ameaças no virá, él dice, de grupos sociales tentando atacar as instituciones, lo dice casi explícitamente. Mas virá, ele diz, de dispositivos, não sei se essa palavra exactamente, de manipulação das mentes. É decir, casi textual no final do texto, claro, se está refiriendo a televisão como instrumento de dominação, sin dúvida, mas claro, eso indica una transmutación das formas de violencia y de dominación. No está diciendo así, bueno, los medios técnicos son una gran amenaza contra las mentes, él fala así, contra las mentes y las almas, una frase muy bonita inclusive, y discutiendo con Freud, ¿no? Si la gran amenaza virá, ¿de dónde que virá? ¿No? Y él identifica esa cuestión más tecnológica sobre el comportamiento de grupos, ¿no? Y claro, no sé si Lacan ya estaba... esa cosa de previsión, más un poco en ese plano, bueno, a cuestión está viendo un poco de ahí, ¿no? Y claro, con los medios digitales eso se aprofundó de una manera, se potencializó de una manera inacreditable. Entonces, y bueno, y después el propio Alemán volta también sobre esa tesis de Freud de futura ilusión. Y dice, bueno, realmente es esa amenaza de dónde viene, digamos, esos grupos con tendencias antisociales, de destrucción de lazos sociales,
si se mantém, digamos, ya no se conseguir más mantener no mínimo. Eso está creciendo cada vez más y el fenómeno da ultradereita y do fascismo, como comentaba en la mesa anterior, está creciendo en el mundo todo, no es una América Latina, ¿no? Con la única diferencia que en algunos países, como por ejemplo ibéricos, Portugal y España, a extrema derecha está separada da direita. Son partidos que están separados por ahora da direita. No caso de Vox, no caso agora de Chega, de Portugal. Mas tanto na Argentina como no Brasil, isso se misturou bastante, não? É decir, a extrema-direita e a direita praticamente são a mesma coisa. Então, bueno, aí uma fonte de ameaças de outro tipo, não? E a violência está um pouco... Claro, não são violências, sem dúvida. A questão da repressão física continua e vai continuar. Na Argentina, por a vice-presidente e a secretária de Segurança permanentemente falam sobre esse assunto da repressão, e nas últimas manifestações nem se podia ficar perto do Congresso porque havia uma digamos, proteção a quadras de distância do Congresso. Isso vai se profundizar. Mas, claro, se uno escuta pessoas que votaram a Milei, uno fica realmente perplexo, não? É absolutamente perplexo, porque são jovens entre 14 e 25 anos que não têm, e aí está o tema do desmentido, que não têm memória política zero. Memória política zero. Ou seja, que um dos temas da ultradereita, que é o tema que eu trabalho, a memória política, um dos temas da ultradereita é borrar qualquer marca de memória política, qualquer marca de memória política. Esos rapazes não têm a menor ideia e nem querem ter a menor ideia de que aconteceu antes. A referência é unos meses antes do governo, unos meses, nem sequer no início, unos meses antes. Ou seja, uma memória do imediato. Então, o tema da memória política, que é central para a esquerda, é central, o tema dos legados políticos, que é central em toda a tradição de esquerda, este livro Melancolia de Izquierda, que fala muito sobre essa questão dos legados, de Enzo, um historiador italiano, chama-se Melancolia de... Oi? Enzo Traverso, muito interessante esse livro de Melancolia de Izquierda, donde, claro, hay toda una tradición de izquierdas da memória política, ¿no? Bueno, hay un desmentido total da memória política, as pessoas não querem nem saber, essa geração, que nossa época era a geração, digamos, inconformada. A geração inconformada eram os jovens. Neste momento a situação se inverte e os inconformados de ultradereita são os jovens, principalmente os jovens, ¿no? Grande parte do voto de Milei foi nesse grupo etário, tanto pessoas de clases sociais diferentes, inclusive, ¿no? Tanto clases más pobres, con menos recursos económicos, como sectores medios y altos dos jovens. Entonces, realmente, como o próprio Jorge Alemann formula às vezes, en página 12, un jornal de izquierda na Argentina, estamos viviendo na política una transmutação antropológica, es decir, en sentido de grande dimensão, ¿no? Una transmutação, una grande dimensão, porque, bueno, a izquierda esteve historicamente asociada à memória política e a uma juventude que não aceita as coisas como estão dadas. Agora isso se invirtió. Então, eu acho que repensar categorias, forma de pensar a política, forma de fazer política, se tornou uma coisa muito mais complexa, claro. Gente, eu acho que está, a gente poderia continuar ainda muito discutindo, mas a gente amanhã cedo vai estar aqui de novo. Então, agradeço a presença de todos, acho que foi muito produtiva a noite de hoje, eu pelo menos gostei muito, e agradeço particularmente aos dois, ao Conrado e ao Javier, pelas contribuições. Muito obrigada.